Fala pessoal, paz seja convosco! Vamos tratar mais uma ministração acerca da missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missão essa que se estende a nós. Na semana passada nós falamos qual era o sentimento, qual era o comportamento adotado por Jesus para realizar esta missão. Hoje nós vamos falar de uma particularidade que havia na missão de Jesus: o ensino. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo. Nós vamos tratar inúmeros textos, então já quero falar para você de antemão, fique com a sua Bíblia aberta, faça as suas anotações, para a gente compreender completamente o que é que Jesus tem de propósito através do ensino. O ensino de Jesus, ele é muito abrangente, você sabe disso. E nós podemos colocar aqui pelo menos 4 ênfases que estão inseridas no ensinamento de Jesus. A primeira ênfase do ensino de Jesus tem a ver com o arrependimento. Claro, o caminho que nos leva até Deus começa pelo arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus, é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. O arrependimento é que me dá a condição de começar novamente, completamente limpo, livre de toda acusação. É o arrependimento que é responsável pela nossa volta a Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, Lucas registra o seguinte na palavra dos apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos de refrigério. Voltar a Deus é a melhor e maior opção do ser humano, porque a volta para Deus é que vai trazer o refrigério, é que vai me liberar da angústia, é que vai me dar força para enfrentar tudo aquilo que eu tenho que enfrentar. Top, não é? O arrependimento, ele demonstra que o ser humano ele é carente de ser cuidado por Deus. Lucas capítulo 5, versos 31 e 32 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deixa eu falar com você, membro da célula. Você que de repente, por muitas vezes, não quer participar dos cultos, porque se sente indigno, por assim dizer, porque cometeu um erro. É você que Jesus quer para poder consertar, para te dar a oportunidade de você se purificar e viver uma vida reta diante de Deus. Muito top, né? A segunda ênfase do ensino de Jesus tem a ver com renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23, registra as palavras de Jesus que diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por que será que Jesus fala a cada dia? Porque todos os dias nós temos uma proposta para ou ficar próximos de Deus ou ficar cada vez mais distante. Agora, depende daquilo que está no nosso coração, depende daquilo que nós permitimos entrar no nosso coração. Todos os dias você tem a oportunidade de ofertar a Deus o não para o mundo. A renúncia é uma das maiores ofertas que o ser humano pode entregar. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é separado a Deus, e agradável, porque Deus está feliz com você, que é o vosso culto racional. Você que não sabe o que ofertar a Deus, ou você que pensa que ofertas a Deus só fala de valores, não. O maior valor está em você. A sua vida é o maior valor para Deus. A terceira ênfase dentro do ensinamento de Jesus tem a ver com prioridades. Prioridades, hein?
A prioridade de Jesus aqui na terra, por incrível que pareça, não era fazer milagres. Os milagres eram uma ferramenta que Jesus utilizava para testemunho ao incrédulo. A prioridade de Jesus era trazer o reino de Deus e fazer com que ele se tornasse conhecido. Lucas capítulo 10, versos de 9 a 11, é registrado isso. O Senhor Jesus está dando a orientação para os discípulos para começarem a sua missão. E ele dizia o seguinte: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado o reino de Deus. Aqui ele já está falando da missão, quando os discípulos saíram de 2 em 2 nas aldeias, nas vilas, nas cidades para pregar o reino. Continuando com o texto: mas em qualquer cidade que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus é chegado a vós. Essa era a prioridade de Jesus. As curas, os milagres eram consequências que aconteciam no decorrer da sua missão. Jesus também tinha como prioridade explicar, demonstrar o quão importante é o ser humano, porque foi por causa do ser humano que Jesus veio para esta terra. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Membro de célula, deixa eu falar com você. Tudo isso que Jesus fez é por você. A missão de Jesus era cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você e a sua família alcancem a salvação. Tá vendo como agora faz sentido eu ter pedido para você na semana passada convidar pelo menos 12 pessoas? Essas pessoas que foram convidadas precisam ter acesso a essa informação. Jesus te ama! E dentro dessa prioridade de demonstrar a importância do ser humano, está o mandamento de Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 39, fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Você vai demonstrar amor trazendo alguém para a célula. Você vai demonstrar amor convidando alguém para ir para a igreja. Você vai demonstrar amor orando, intercedendo, abraçando, corrigindo, estando junto. A quarta ênfase do ensinamento de Jesus tem a ver com o destino. Aonde é que nós vamos morar? Jesus ele fala algumas coisas. João capítulo 14, versos de 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. A preocupação de Jesus ao implantar o reino de Deus era deixar bem claro para os discípulos e para que posteriormente fosse aclamado a todas as partes do mundo, é que ele estava aqui para implantar o reino, iria subir para preparar morada e que iria voltar em um tempo oportuno para que pudesse levar a todos nós para ocupar esta morada. O propósito de Jesus tem a ver com destino. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está destinado morrer uma única só vez, vindo após isso o juízo. Por isso que eu pedi para que você convidasse pessoas. Eu quero que você diga principalmente para as pessoas que estão afastadas de Deus ou que ainda não conhecem o Senhor. Se essa pessoa parar de respirar hoje, para onde ela iria? E se ela dissesse, talvez eu não iria para o céu, aí você vai falar para essa pessoa o seguinte: isso não te preocupa, porque hoje você tem a oportunidade de se aliançar com Deus, aceitando a Jesus. Jesus deixou claro no seu ensinamento com ênfase em destino, que aquilo que vai nos fazer ser salvo também tem a ver com a vigilância.
Mateus capítulo 24, versos 42 a 44 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu quero trazer uma palavra para você pensar. Pode ser que a célula nem acabe e você ouça o toque da última trombeta. Jesus comissionando, chamando a igreja para morar com ele. E você que ainda não aceitou a Jesus, pergunto a você, você vai ficar de fora disso? Não dá para prever a volta de Cristo. Aliás, se você quiser pensar um pouco, o mundo já está dando inúmeros sinais de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Isso pode acontecer a qualquer momento. E dentro desse ensinamento sobre destino, Jesus nos ensina a ter uma esperança. João registra as palavras do Senhor no livro do Apocalipse. Apocalipse 22, 12 diz: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Além da salvação, que já é tudo aquilo que nós precisamos, Jesus terá consigo a premiação, o galardão por tudo aquilo que você se preocupou em fazer aqui nessa terra. Sabe, líder, você que tem se preocupado em orar, em jejuar, em convidar pessoas para participar da sua célula, saiba que isso tem peso eterno e haverá galardão. Que top, né? Dentro da missão de Jesus nós temos essas 4 ênfases. E é interessante compreender que Jesus se preocupava em que o arrependimento, a renúncia, a prioridade e saber aonde nós vamos viver eternamente fizesse parte das nossas vidas, fizesse parte do nosso dia a dia. E quando nós recebemos isso, absorvemos isso e colocamos em prática, você vai perceber que não é tão difícil buscar uma vida de santidade, arrependimento, renúncia, focando a mente e o coração lá na presença de Deus, lá no céu. Amém, meus queridos? Bom, te vejo na próxima semana com mais uma particularidade da missão de Cristo. Um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até!